E qual é a diferença de socialismo e comunismo? A diferença... Na política, socialistas são partidos moderados que não são a favor do socialismo, são a favor de algumas reformas sociais. Normalmente, quando você vê partido socialista, esse partido não quer acabar com o capitalismo. Uhum. Os partidos que querem acabar com o capitalismo são comunistas. Agora, do ponto de vista da doutrina marxista, o socialismo seria a primeira etapa do comunismo. Seria essa etapa que nós estamos falando, onde ainda tem o dinheiro e tudo mais. Entendi. Uhum. O comunismo seria aquela etapa onde tudo isso já desapareceu. Uhum. Não há classes sociais, não há desigualdade, não há fome e miséria e tal. Capitalismo, socialismo, comunismo. Essa é a ordem da visão. Seria mais ou menos assim. E tu acha que a gente está caminhando para isso? Tem como acontecer isso? Ou é só uma ideia legal? Não, eu acho que isso vai acontecer. Acho que é inevitável. E hoje a gente está em uma etapa que leva a isso? Nós estamos numa etapa de decadência do capitalismo, de crise muito profunda, né? Por exemplo, nós vivemos num mundo hoje, né? A maioria das pessoas não se dá conta porque não viveu nada diferente, não conhece, né? Mas, por exemplo, hoje a filosofia do capitalismo não é produzir o máximo possível para ganhar dinheiro. A filosofia, por exemplo, quando o Ford, Henry Ford, inventou a linha de montagem, e ele montou aqueles famosos carros dele que foram os que mais venderam no mundo, naquela época era assim: quanto mais eu produzir, mais dinheiro eu vou ganhar. Hoje funciona assim: quanto menos eu produzir, mais dinheiro eu vou ganhar. Você vai em qualquer lugar nas empresas de automóveis, só automóvel de luxo. Não tem automóvel popular mais. Por quê? Porque o mercado não consegue fazer com que... Não é que não consiga comprar, conseguiria, lógico. Se você montar um carro popular, muita gente vai comprar. Mas não dá o lucro que os capitalistas esperam. Entendi. Por que eu vou produzir 20 carros de luxo se eu fizer de populares? Se eu fizer um de luxo, eu já vendo ele e já ganho tudo que eu ia ganhar com os 20 de Exatamente. Populares. Entendi. Até porque o mercado popular, ele é difícil, tem muita gente desempregada e tal. Uhum. Então, quer dizer, o capitalismo ele está se transformando num sistema que está devorando a si mesmo. Porque até onde isso aí vai? Então acho que ele está se juntando numa bolha de ricos que vendem para ricos. Nunca no mundo foi tão escandalosa a distância entre os ricos e os pobres. Você tem a pessoa que está morrendo de fome, literalmente, num polo, e no outro polo você tem o cidadão que tem $1 trilhão de fortuna pessoal. Quer dizer, a distância entre o cidadão que não tem $1 e o que tem $1 trilhão é uma distância... Nunca houve uma coisa dessa natureza. Mas é a maior? Porque eu vejo aquele argumento de que o cara do topo ele pode estar aumentando, mas o miserável ele está aqui vindo junto. Ele não está tão ruim quanto o cara estava vivendo há 100 anos, o pobre. O problema é que eles selecionam os exemplos, né? A gente teria que ver a estatística. Uhum. Por exemplo, no mundo hoje nós temos aí, a última vez que eu vi, que já deve ter aumentado bastante, 300 milhões de escravos no mundo. 300 milhões é mais do que o Brasil inteiro. Cara. Por aí dá para perceber como é que a população trabalhadora está vivendo mal. Uhum. Recentemente, agora eu não me lembro exatamente quando, alguns anos atrás, houve uma catástrofe, um incêndio num país asiático que atingiu essas fábricas que os norte-americanos chamam de sweatshop. Uhum. Quer dizer, digamos assim, aquilo lá onde eles arrancam o couro da pessoa. E morreu um monte de gente. A maioria das pessoas trabalha nessas condições. Uhum. O capitalismo ele exportou a produção de uma série de produtos para os países mais pobres, porque paga os salários mais ínfimos. Uhum. Eu vi esses dias na televisão uma fazenda aqui no Brasil que eu descobri lá que tinha um monte de escravo trabalhando lá, dormindo do lado da panela que usavam para cozinhar e tal. Então, são 300 milhões no mundo.
Esses do Brasil não estão nessa conta, porque ninguém sabe quais são. Uhum. Esses 300 milhões conseguiram fazer a estatística. Eu acredito que seja 600 milhões. Não só 300 milhões. Aí você tem o pessoal que vive de fome, vive no lixo. Acontece o seguinte, né? O brasileiro ele tem mais facilidade de cair no golpe. Porque o Brasil, dos países pobres, é um dos mais ricos, se é que não é o mais rico. Então você olha o Brasil, você fala, não é tão ruim assim. Tem gente pobre, tudo, tem gente na favela, mas não é assim também. Tudo bem, o pessoal exagera. Tem muita gente pobre no Brasil que as pessoas não veem normalmente. Agora, se você for para a Índia, para a África, ou aqui mesmo na América do Sul, nos outros países, é uma pobreza espantosa. O cenário brasileiro engana muito. O Brasil é um país que tem uma atividade econômica muito grande. Eu vi o Bolsonaro aí, nessa briga, ele fazendo um discurso para os embaixadores, e ele falou, o Brasil tem relações comerciais com todos os países do mundo. Quer dizer, é muito grande.